sangue de Jesus foi vertido em amor. Toda morte, todo mal, seu amor venceu ali, nada vai nos separar. Muito boa noite, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Muito ótimo finalzinho de tarde, início de noite, né? É isso que temos agora aí, pontualmente, 7 horas e 35 minutinhos. Damos início ao nosso estudo bíblico desta semana. Hoje, quarta-feira, dia 10 do mês de março do ano de 2021. Graças a Deus. Graças a Deus que nos dá mais um dia de vida, mais uma semana da sua paz, do seu amor, mais uma semana na qual, confiados nele, nós podemos, como acabamos de ouvir nesse hino, descansar aos pés da cruz. E é maravilhoso sabermos que podemos descansar aos pés de Cristo, aos pés do nosso Senhor. É confiado nele, e é nessa confiança, nessa fé e esperança que nós iniciamos o nosso estudo bíblico desta noite. Você que está conosco, seja muito bem-vindo, que Deus assim te abençoe, que Deus derrame sobre você, nesse momento, nesta noite, um pouco mais do seu amor, da sua graça e da sua misericórdia. Vamos orar nesse momento? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos,
Vamos conversar com Jesus. Bondoso, amoroso e eterno Deus, nós estamos, ó Pai, nesse momento na Tua presença. Na Tua presença, ó Pai, nós podemos cantar, ler a Tua palavra, orar, mas especialmente, ó Pai, nesse momento o nosso coração se reveste, ó Pai, da fé, da esperança, ó Pai, de que o Senhor é o nosso Deus, Deus que tem cuidado de nós. Em dias tão difíceis, em dias repletos muitas vezes de notícias tristes e lamentações, nós, ó Pai, confiamos em Ti e no Senhor, ó Pai, nós nos fortalecemos. Nós não olhamos as circunstâncias, nós olhamos o Seu amor. E firmados nesse amor, ó Pai, nós podemos ter paz e segurança em Ti. Guarda, ó Pai, a cada um de nós nesta noite, nesta semana, ao longo dos nossos dias. Que tudo que fizermos, ó Pai, seja para a honra e louvor do Teu nome. E assim possamos testemunhar do Teu grande amor sobre cada um de nós. Visita, ó Pai, cada lar, cada família que está acompanhando esta mensagem e que todos nós possamos ser edificados, abençoados, fortalecidos pelo Seu amor. Em nome de Jesus é que nós oramos, nós Te agradecemos. Amém. E amém. Louvado seja Deus pelo seu grande amor. Nós vamos, nesse instante, cantar um hino, o hino de número 146 do nosso Inário Novo Cântico, hino de número 146, hino intitulado A Segurança do Crente. E, na verdade, em meio aos dias maus, às notícias difíceis, nós temos segurança em Jesus. Vamos juntos louvar a Deus com alegria e com vigor e cheio de esperança, cantando ao Senhor este belo hino. Hino 146. Preciosa e rica promessa de Jesus Cristo, celeste Rei, ao que confia na sua graça, diz Ele: nunca te deixarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Para remir-te dei o meu sangue, vem sem demora, pois te chamei. Meu para sempre, Tu és agora, nunca te deixarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Indefendido fosse escolhido, jamais vaciles, porque eu te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Seguro sempre te guardarei. Oh, não temas,
contigo sempre serei. Oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Não temas. Que expressão bonita, que expressão graciosa, amorosa do nosso Deus para conosco. Por que não temer? Não temas porque Ele nunca te deixará. Não temas porque Ele sempre estará com você. É nisso que eu creio, é essa que é a nossa fé, é nisso que nós confiamos, para dia a dia podermos enfrentar os desafios do dia e assim, com o coração agradecido, podermos encerrar o dia dizendo graças a Deus, porque Ele tem sido bom para conosco. Vamos, nesse instante, passar ao nosso estudo bíblico desta noite. E nós temos meditado nesse período de pandemia, nesse período de atividades remotas, estudos bíblicos online. Nós optamos desde agosto do ano passado em meditar, estudar acerca do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Como o Espírito Santo age, como ele é. Essa tem sido algumas respostas que nós temos procurado encontrar na Palavra de Deus e principalmente conhecer para a nossa vida. Quem é o Espírito Santo? Como ele agiu no passado, no período bíblico, como ele age hoje. Vimos, por exemplo, num primeiro estudo, que o Espírito Santo ele é autoexistente, então ele é eterno, assim como o Pai, assim como o Filho. Vimos que o Espírito Santo ele foi enviado pelo Pai, enviado pelo Filho para a igreja. Vimos que o Espírito Santo agiu desde a criação, na providência, na revelação, na inspiração. Também é ele que garante o consolo ao cristão. E na última quarta-feira, nós estávamos falando sobre o papel do Espírito Santo na sua vida, na minha vida. E aí, muito rapidamente, nós vimos que o Espírito Santo é um presente de Deus para nós. Um presente de Deus que nos leva ao arrependimento, à conversão, e é o próprio agente de Deus. O Deus em nós. O Deus presente em nós nos faz morada de Deus. É o agente de Deus em nós para a regeneração, para a justificação e para a adoção. Ele quem nos dá uma nova vida, Ele quem nos justifica, é Ele quem nos faz filhos de Deus. Então esses foram alguns dos tópicos que nós vimos nessas últimas 2 semanas. Hoje eu quero terminar o capítulo 34 da Confissão de Fé de Westminster, que tem como título o Espírito Santo. Se Deus assim nos permitir, na próxima quarta-feira, dia 17, nós vamos começar o último capítulo, que é o capítulo O Amor de Deus e as Missões. Um capítulo com 2 temas, O amor a Deus e a prática da evangelização. E possivelmente, se Deus assim nos permitir também, até o final do mês de março, nós vamos estar concluindo essa série de estudos. Certamente foi um período de crescimento para mim, ao longo dessas ministrações, e certamente também de crescimento, de fortalecimento da fé para você. O Espírito Santo, ele tem sido o tema dos nossos estudos. Falamos então, como há pouco citei, sobre a pessoa do Espírito Santo e falamos também sobre como o Espírito Santo agiu no período bíblico. E na última quarta-feira falamos como o Espírito Santo age na minha vida, na sua vida, como ele age na vida do pecador. Hoje nós vamos falar do Espírito Santo junto à igreja, não ao pecador individualmente, mas à coletividade. A palavra de Deus, por exemplo, no Salmo 133, diz que é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Por que é bom e agradável? Porque ali, nessa união dos crentes, nessa união do povo de Deus, o Senhor opera de uma maneira especial. Ali,
como encerra esse salmo, dizendo: ali ordena o Senhor a sua bênção. Ali o Senhor opera, ali o Senhor age. Age como trazendo a unção, como o orvalho do irmão, trazendo ali a capacitação, como o óleo derramado sobre a cabeça, que desce para a barba de Arão. É interessante vermos como na unidade do povo de Deus o Espírito Santo age. E hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. Como o Espírito Santo age na unidade do povo de Deus. Eu separei 5 tópicos para a gente falar. 5 tópicos para nós conversarmos nessa noite sobre como o Espírito Santo age na igreja. Cada tópico é um texto bíblico. Quero te convidar a estar com a sua Bíblia na mão. A Bíblia na mão, pronta aí para ser manuseada, aberta. É claro que o texto bíblico vai estar aqui no visor, mas você pode colocar aí agora o celular aí do lado. Se você estiver acompanhando no computador, você pode também afastar ele um pouquinho mais e colocar a Bíblia na sua frente. Primariamente é o texto bíblico que nós vamos ler. E é ele que vai falar ao nosso coração. Então vamos lá? Primeiramente, ao falarmos do agir do Espírito Santo junto à igreja, eu quero falar da obra da evangelização. Como o Espírito Santo age junto à igreja na obra da evangelização? Atos capítulo 8, abra a sua Bíblia. Atos capítulo 8, verso 29 ao verso 31. Pode abrir com calma a sua Bíblia. Eu aguardo enquanto você encontra o texto bíblico. Atos capítulo 8, verso 29 até o verso 31. Vamos ver o que o texto bíblico nos ensina. Atos 8, verso 29 a 31 diz assim: então disse o Espírito a Filipe: aproxima-se deste carro e acompanha-o. Correndo, o Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes ou simplesmente entendes o que vens lendo? E ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou o Filipe a subir e sentar-se junto a ele. Uma passagem muito célere, muito interessante. Quando o Filipe está no caminho para Jerusalém, ali ele encontra um eunuco que manuseava, folheava o livro do profeta Isaías, e aí Filipe pergunta: você está entendendo o que você está lendo? E ele diz: como eu vou entender se ninguém me explicar? É interessante quando a gente fala sobre evangelização. Evangelização não é o crente converter o pecador. Evangelização é o ato do cristão ser usado pelo próprio Deus como um agente da obra que o Espírito Santo já está fazendo. Não sou eu que convenço o pecador, não é você que vai convencer o pecador, é o Espírito Santo que faz isso. E o Espírito Santo abre, escancara as portas na obra da evangelização, de tal forma que quando nós chegamos, a palavra de Deus já está semeada naqueles corações. É maravilhoso sabermos que a evangelização é uma obra de Deus, obra que Ele permite que nós façamos parte. É maravilhoso vermos a história das missões. A história das missões mostra-nos exatamente isso. Mostra como Deus vai abrindo portas, abrindo caminhos. Deus já chegou antes do evangelista, do missionário. Deus já estava agindo antes. A palavra de Deus já estava ali antes, penetrando corações, quebrantando pessoas, agindo de uma maneira inesperada, incompreensível, mas Deus já estava lá agindo, o Espírito Santo estava lá. O Espírito Santo já direcionou Filipe para encontrar-se com aquele eunuco. E o Espírito Santo direcionou Filipe para que ele pudesse perguntar àquele eunuco: você entende o que lês? E aquele homem respondeu: como, se ninguém me explicar? E a partir dali, Filipe explica aquele homem a palavra do Senhor. E ao término daquela explicação, aquele homem diz: e agora, o que eu farei? A água ali embaixo, você pode me batizar? E prontamente Filipe batiza aquele homem. E aquele homem agora já não é mais aquilo que ele um dia fora, mas é uma nova criatura, um novo ser, uma nova pessoa. A primeira lição que nós aprendemos é que é o Espírito Santo que age na obra da evangelização. Nós somos instrumentos.
mas é o Espírito Santo que abre, que escancara as portas. Como Paulo, que teve aquele sonho daquele macedônio que estava lá falando, venha até nós. Venha até nós. Paulo queria ir para a Europa, queria ir para a região da Espanha na época e dali para Roma, mas não, ele fez uma curva e foi em direção à Macedônia, porque lá alguém estava precisando ouvir a mensagem da verdade. Mas foi o Espírito Santo que o direcionou, foi o Espírito Santo que abriu as portas, foi o Espírito Santo que mostrou a ele de maneira clara, latente e visível como deveria ser o transcorrer da igreja. Primeira lição que nós aprendemos: o Espírito Santo age hoje sobre a igreja na tarefa da evangelização. Oremos, portanto, para que Deus nos ensine a respondermos a esse chamado da evangelização. Oremos para que o Espírito Santo, para que o Senhor nos ensine a ver o agir do Espírito Santo. Não é a nossa vontade. Evangelização não é a vontade da igreja. Evangelização é a igreja compreender o agir de Deus e participar desta grande obra. Evangelização, portanto, é a igreja compreender o agir de Deus e participar dessa magnífica obra. Ora ao Senhor para que os teus ouvidos, os teus olhos, os teus pensamentos estejam sensíveis para você compreender como Deus está agindo, onde Deus está agindo, e lá sim você ser um instrumento precioso do Senhor. A evangelização, portanto, começa em Deus. É o Espírito Santo que a faz. Nós somos instrumentos dele. Uma segunda lição que nós encontramos aqui é que o Espírito Santo também age na igreja hoje, levantando líderes. Ainda o livro de Atos. Atos, capítulo 20, verso 28. Abra a sua Bíblia, Atos, capítulo 20, verso 28. Às vezes a gente acha que a questão da liderança é uma questão humana. Os líderes são os mais capacitados. Essa é uma expressão comum, uma expressão popular. Os líderes são aqueles que falam melhor, aqueles que têm facilidade de estar à frente. Na verdade, não. A liderança dentro da Igreja de Cristo é resultado do agir do Espírito Santo e não da escolha humana. Compreendemos que pastores são chamados por Deus. Presbíteros, aqui podemos colocar como episcopais, bispos, presbíteros, são chamados por Deus. Diáconos, servos, são chamados por Deus. Líderes dos diferentes departamentos da igreja, das diferentes sociedades da igreja, são também chamados por Deus. Vejamos o que diz o texto bíblico. Atos, capítulo 20, verso 28. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Vemos assim que quem escolheu esses homens para exercerem liderança sobre a igreja foi o próprio Espírito Santo, que os escolheu, os capacitou e agora os comissiona para que eles possam exercer esse papel que não é deles, mas é um papel para o qual eles foram chamados para servir a Deus. Outra área muito importante de atuação do Espírito Santo na igreja, então, é capacitando, levantando homens e mulheres para liderar a sua obra. É o Espírito Santo que atua na evangelização, é o Espírito Santo que capacita homens e mulheres para o servirem como líderes na igreja. A liderança na igreja não é dos mais capacitados, é dos escolhidos. E você é escolhido por Deus, escolhido para ser seu filho. E ora ao Senhor para que Deus também possa te usar no serviço da igreja, no trabalho da igreja, para que você possa servi-lo como um homem, uma mulher, um agente de Deus na igreja e na sociedade. E é interessante que esse tema, quando a gente fala sobre liderança, na verdade a gente está falando também sobre diferentes tipos de dons. E o próximo tópico é exatamente isso. Da mesma forma que o Espírito Santo atua na evangelização e no levantar líderes para a sua igreja, é o Espírito Santo que capacita a todo crente com dons e talentos. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 1 a 11. É ele quem atua
na distribuição, o Espírito Santo, que atua na distribuição dos dons e talentos para a igreja de Cristo. Vejamos o que diz o texto bíblico. 1 Coríntios 12, encontrou? Verso 1 a 11. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Verso 11 agora. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas. Que coisas? Do verso 2 ao 10. Toda uma sequência de agir de Deus na igreja por meio do Espírito Santo. Distribuindo esses dons e talentos como lhe apraz. A cada um individualmente. Todos somos agraciados com dons e talentos. Todos somos agraciados com a possibilidade de servir a igreja. E quem que nos dá? É o Espírito Santo. O mesmo Espírito que abre as portas para a evangelização. O mesmo Espírito que levanta homens e mulheres para liderar a sua obra. É o Espírito Santo também que capacita a igreja, edificando a igreja com homens e mulheres que expressarão, servirão a igreja e ao mundo com os dons e talentos que o próprio Deus, através da pessoa do Espírito Santo, nos concedeu. Outra área, então, de atuação do Espírito Santo é distribuindo, capacitando os crentes para servirem. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor para que Ele te capacite. Ore ao Senhor para que Ele possa deixar claro para você qual o seu dom, qual o seu talento e como você pode e deve servir a igreja de Cristo, a igreja local, servir a sociedade. Todos somos chamados individualmente, como diz o texto que acabamos de ler, para servir a Cristo. Mas ainda há um quarto tópico que eu quero falar na continuação do texto. Se você está com a sua Bíblia aberta em 1 Coríntios 12, vamos ler agora o versículo 12 e 13. O mesmo Espírito que abre as portas para a evangelização, que levanta líderes, que distribui dons e talentos, é aquele que traz unidade para o povo de Deus. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12 e 13. Unidade na diversidade. Olha só. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados, em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. O corpo é um, mesmo com muitos membros. E todos esses membros estão unidos em um só Espírito. A unidade da igreja. A igreja é a instituição social mais diversa que existe. A sociologia, as ciências sociais, falam de algumas instituições sociais. Na família, a unidade se dá pelos laços sanguíneos. Uma outra instituição social muito citada na sociologia, a escola, se dá pelo interesse de objetivos profissionais ou educacionais. A política se dá pelos interesses ideológicos. E a religião? Na Igreja de Cristo, a nossa unidade não é por laços sanguíneos, não é por interesses, não é por ideologia. A nossa unidade é pela fé, porque nós somos de laços diferentes, permite-se ideologias diferentes, interesses e objetivos diferentes, e nessa diversidade, Deus, pelo Espírito Santo, nos faz um. O Espírito Santo atua fazendo com que a igreja seja una igreja, o corpo de Cristo. O Espírito que abre as portas para a evangelização, que levanta líderes, o Espírito que distribui dons e talentos, é aquele que une a igreja num só propósito, adorar e servir ao Redentor. Mas por fim, e aí eu quero concluir, dizendo que esse mesmo Espírito, e saber que Ele atua e que Ele habita em nós, saber que nós somos templo do Espírito Santo, nos leva também ao estímulo à perseverança. Abre a sua Bíblia, Efésios 4:30, um último texto bíblico
que eu quero ler nesta noite, antes de nós concluirmos. Efésios capítulo 4, verso 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Viva de forma digna, de tal forma que você não entristeça o Espírito de Deus. Persevere, seja um cristão verdadeiro, de tal forma que você não entristeça o Espírito de Deus. É isso que esse texto está dizendo. Portanto, uma quinta e última lição é que o Espírito Santo, ou saber que somos a habitação do Espírito Santo, é um estímulo à perseverança. Veja, meu irmão, minha irmã, lições muito simples para nós como igreja nesta noite. Lembrar que é o Espírito Santo que abre as portas para a obra da evangelização. É o Espírito Santo que levanta líderes. É o Espírito Santo que distribui dons. É o Espírito Santo que nos une. E é por meio do Espírito Santo que nós somos estimulados a perseverar. A terceira pessoa da Trindade, que foi o nosso tema de estudo ao longo dessas últimas quartas-feiras. O seu agir é o agir confirmando o amor do Pai. É confirmando e aplicando a obra do Filho. De tal forma que agora nós não somos mais o que éramos, mas somos remidos, justificados, incluídos na família de Deus, transformados e um dia glorificados pela obra do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, como aplicação final dessa nossa série de estudos, primeiramente, seja grato a Deus. Seja grato pela pessoa do Espírito Santo que habita em você. Seja grato porque Deus te salvou e, como prova desse amor, o Espírito Santo habita em você. Uma segunda aplicação muito clara, além da gratidão por sermos morada do Espírito Santo, ore ao Senhor para que você compreenda o agir do Espírito Santo em você e na igreja. Em você, no sentido dele te convencer do pecado, te levar ao arrependimento, apontar os caminhos do consolo e da edificação. Ore para que você esteja com o coração, com a mente, os lábios, os olhos sensíveis para perceber como o Espírito Santo está agindo em você, te edificando, te corrigindo, te exortando, te consolando. Mas ore também para que o Espírito Santo, ou melhor, ore também para estar sensível, para perceber o que o Espírito Santo está fazendo na sua igreja local. Abrindo portas para a evangelização, levantando homens e mulheres para a liderança, distribuindo dons e talentos, unindo as pessoas. Esteja sensível ao agir do Espírito Santo. E principalmente, lembrando da primeira aplicação, gratidão porque o Espírito Santo habita em você, persevere na fé, sabendo que você é habitação do Espírito Santo de Deus. Eu espero que ao longo dessas 3 quartas-feiras você tenha podido desfrutar desse conhecimento salvífico, dessa graça que é conhecer o Espírito Santo. E assim prossigamos em conhecê-lo a cada dia, sendo grato, porque Deus nos deu como penhor da salvação, reconhecendo o seu agir em nós e conhecendo também o seu agir na igreja, sendo parte dessa grande obra. Que Deus assim te abençoe e nos abençoe. Vamos orar? Eterno e poderoso Deus, ao final desse dia, após, ó Pai, os nossos labores diários, nós queremos, ó Pai, reconhecer que dependemos unicamente e exclusivamente de Ti. Como há pouco cantamos, ó Pai, do Senhor está a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor. Não temos, ó Pai, outro ponto de confiança, outra pedra no lugar onde nos confiarmos, mas no Senhor. E, ó Pai, por isso que nesse instante, encerrando esse momento, ó Pai, de estudo da Tua Palavra, nós queremos, ó Pai, uma vez mais, confiados em Ti, rogar que o Senhor aumente, ó Pai, a nossa fé. Aumente a nossa fé nesses dias difíceis. Aumente a nossa confiança, ó Pai, no Teu amor. Aumente, ó Pai, a nossa confiança na Tua obra graciosa. Que, ó Pai, nós não olhemos, como tantas vezes cantamos as circunstâncias, mas olhemos o Teu amor, olhemos para a cruz de Cristo e lá veremos o amor de Cristo.
Ó Pai, nós somos gratos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Pedimos, ó Pai, nesse momento pela Tua misericórdia. Tua misericórdia, ó Pai, sobre o nosso povo, sobre nossas cidades. Ó Pai, muda, ó Pai, radicalmente a história nesse momento, ó Pai. Traz, ó Pai, alívio ao nosso país. Traz alívio ao nosso estado, às nossas cidades. Ó Pai, que o Teu toque de cura, ó Pai, pela Tua misericórdia, possa, ó Pai, transformar histórias tão difíceis que temos visto nos últimos dias em histórias para Te glorificar, ó Pai. Que possamos reconhecer isso. E assim, ó Pai, reconhecer a Tua soberania, a Tua grandeza, o Teu poder, a Tua graça e misericórdia sobre nós. Pai, abençoa as famílias, ó Pai, que nesse momento contristados estão, ó Pai, pela doença ou pelo luto. Abençoa, ó Pai, homens e mulheres, trabalhadores, autônomos, empresários, todos aqueles que sofrem, ó Pai, as crises econômicas desse momento. Abençoa, Pai, aqueles que estão sem perspectiva, sem esperança. Traz alento ao coração desses. Abençoa, Pai, o nosso país. É assim, ó Pai, que nós oramos nesse momento. Rogando também uma bênção muito especial a cada família, ó Pai, que está nos acompanhando. Uma bênção especial, ó Pai, à nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Presbiteriana do Brasil em Laranjal Paulista, ó Pai. Abençoa os Teus filhos e filhas que ali congregam. Abençoa, Pai, os Teus filhos e filhas que ali Te servem. E que aquele local possa continuar a ser, ó Pai, um local de bênção. Um local, ó Pai, de glorificação do Teu nome. Um local, ó Pai, de vitórias, de conversões, de edificação. Em nome de Jesus, ó Pai, é que nós oramos e nós Te agradecemos, rogando a Tua bênção sobre cada família que está conosco nesse instante. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, desejo a você um ótimo restante de noite. Que Deus possa te abençoar. Pouco mais aí de 8 horas e quase 8 horas e 10 minutinhos. Que Deus possa te abençoar, te dar um restante de noite abençoado. E assim você possa continuamente estar glorificando e o servindo. Fica aí também um convite para você participar das nossas atividades semanais. Temos de forma presencial e remota servido ao Senhor, cultuado, participado desses momentos ímpares de louvor e de adoração. E você é o nosso convidado. Se puder estar presente, será uma alegria, será um grande prazer contar com a sua companhia. Se não puder estar presente, de forma remota, ainda que sim, esteja conosco. Deus certamente também assim o abençoará. Desejo um ótimo restante de noite, ótimo restante de semana. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Eu vou deixar agora um hino, um cântico para você, que as palavras desse cântico possam abençoar a sua vida e te fortalecer nessa noite. Que Deus te abençoe. Eis-me aqui, outra vez, diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim, ausente, Teu toque, por Tua bondade, libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso.
amor, esperança sem fim ausente. Teu toque, por tua bondade, libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, Deus, me derramar, dizer que sou grato.